qual seria a sua reação mediante determinadas situações? O conteúdo de hoje a gente vai refletir em um verso que está lá em Salmos 100, no capítulo 5. E aqui eu estou lendo na versão NAA, a Nova Almeida Atualizada, que nos diz o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Aqui nós temos que destacar pelo menos 3 coisas importantes. O primeiro é a bondade, o segundo a misericórdia e o terceiro a fidelidade de Deus. E a bondade de Deus nada mais é que a gente consegue inclusive identificar nos livramentos do dia a dia, nas provisões, nas ajudas que Ele nos dá, inclusive em momentos difíceis. A gente tem de fato entendido e visto essa bondade de Deus em nossa vida. E não só isso, como é que nós nos comportamos quando alguém nos trata com maldade, quando alguém é mal conosco. Será que a gente está também agindo com bondade, independente do que a pessoa tenha feito conosco? Será que a gente está refletindo de fato o caráter de bondade de Deus para com as pessoas que nos tratam mal? Porque essa é a realidade do mundo, é que as pessoas nos tratem mal. Mas como é que a gente vai reagir perante a esse tipo de situação? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa refletir. Segundo ponto, a misericórdia. E o que de fato é a misericórdia de Deus? É Ele não aplicar o castigo, a punição, a justiça que nós merecemos por tudo que nós fazemos, pelos nossos pecados. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Se Deus não tivesse misericórdia conosco e Ele aplicasse o que a gente realmente merece por nossos pecados, por nossas transgressões, será que estaríamos vivos hoje? A gente precisa começar a pensar e a refletir nessas questões porque é extremamente importante. Ele não matou Jesus, na realidade ele não matou, mas ele não enviou o seu filho para morrer por nós em vão. Isso é misericórdia, isso é bondade. E a gente precisa começar a refletir sobre isso para começar a refletir o caráter de Deus sobre as pessoas. E será que você teria misericórdia sobre aquela pessoa que te fez o mal, principalmente quando vamos colocar como nós, ao invés de você, para que fique melhor? Como é que nós agiríamos ao ter a oportunidade de nos vingarmos da pessoa que nos fez mal? Como é que nós iríamos agir? Será que iríamos nos vingar ou será que a gente ia agir com bondade? Será que a gente iria ter misericórdia? Sabemos que só iremos ter a noção de como agiremos quando acontecer. Isso é um fato. Não adianta a gente estar aqui falando que não iremos agir, não iremos nos vingar da pessoa sem que aquela ocasião aconteça. A gente só vai saber se de fato acontecer. E aí a gente vai ter a oportunidade que Deus vai nos dar de mostrar o caráter dele. A gente vai se vingar ou a gente vai ter misericórdia e tratar aquela pessoa com bondade? A gente precisa refletir. E de fato é muito importante que a gente comece a entender essas questões, porque Deus vai nos dar a oportunidade de tratar a pessoa que nos tratou mal com bondade. Ele vai nos dar a oportunidade de ter misericórdia daquelas pessoas que nos fizeram mal, inclusive com a oportunidade de nos vingar com tudo nas mãos, certo? Inclusive em situações em que a gente vai estar por cima e a gente vai ter a oportunidade de se vingar daquela pessoa. E aí, como é que a gente vai agir? E essa oportunidade vai vir, isso é a prova de Deus para saber como é que está o nosso coração, se de fato a gente está mudando, sendo moldado, se estamos aplicando aquilo que Deus tem aplicado em nós, que Deus tem nos ensinado. A gente vai ter essa oportunidade. E por fim, a fidelidade. A fidelidade mesmo com as nossas falhas, reclamando tanto, murmurando, pecando, Ele é fiel o tempo todo para nos perdoar. Ele continua sendo bondoso, continua sendo misericordioso e nos tratando com amor, com favor, com graça. E aí, será que a gente vai ter essa mesma atitude quando nos depararmos com pessoas que são infiéis, com pessoas que, inclusive, mais próximas da gente nos trair? Independente de ser familiar, ser pai, mãe, irmão, independente, como é que a gente vai tratar? Será que a gente continua sendo fiel? Será que a gente vai agir com misericórdia num momento como esse? Mesmo sabendo que é uma pessoa que é próxima e que você espera daquela pessoa que ela seja fiel, sendo sua família, sendo seu sangue, sendo seu parente. Como é que a gente vai agir num momento como esse? São essas oportunidades que a gente começa a refletir o caráter de Deus, a glória de Deus.
E é isso que ele faz conosco, ele nos dá a oportunidade, ele faz conosco para que a gente possa refletir para o próximo. E é nesses momentos que a gente começa a mostrar a glória de Deus. Mas você pode estar se perguntando, se essa pessoa não merece. Mas é de fato por não merecer que a gente precisa fazer. Será que a gente merece a graça de Deus, a misericórdia, o favor, o amor, a bondade dele, a fidelidade dele? Já parou para analisar? Será que eu e você, nós merecemos? E por que não fazer com o próximo? Porque a gente precisa julgar se a pessoa merece ou não. A misericórdia e a graça de Deus são favores imerecidos. E a gente precisa refletir da mesma forma. E não ficar se perguntando se a pessoa merece. É justamente para quem não merece que a gente age com bondade, com misericórdia, com fidelidade. Porque agir com bondade com quem é bom com a gente é muito simples, é muito fácil. Agora, será que a gente consegue agir com bondade quando aquela pessoa é maldosa com a gente? Quando aquela pessoa nos trata mal? Quando ela é infiel? É aí que a gente tem a oportunidade de refletir a glória de Deus. Eu tenho um amigo e líder, o nome dele é André, que ele sempre fala isso para mim, que é o seguinte: o bom no bom é muito bom. Eu quero ver é ser bom no ruim. É justamente isso. É você conseguir ser bom quando aquela pessoa é ruim para você. É você conseguir ser misericordioso quando aquela pessoa te trata com a pior das injustiças, sabendo, inclusive, talvez, que você não cometeu aquilo, mas ela quer te destruir. É você continuar sendo bom com aquela pessoa, sendo misericordioso, quando você tiver a oportunidade de tratá-la mal, de fazer a mesma coisa e você não fazer. É de você ser fiel, mesmo quando a pessoa é infiel a você. Você precisa entender que o que aquela outra pessoa faz não diz nada a respeito de você, mas apenas do que aquela outra pessoa é. Só diz a respeito dela. Ela é infiel, ela é maldosa, ela é uma pessoa que não tem misericórdia nem empatia, não você. Só que quando você age da mesma forma, aí você se iguala àquela pessoa, você desce ao mesmo nível daquela pessoa e mostra que você também é maldosa, maldoso, sem misericórdia para com o próximo, sem empatia, sem fidelidade e assim por diante. Então a gente precisa entender que é ser bom mesmo quando alguém nos trata mal. É fácil? Nunca vai ser. E a gente sabe disso, que nunca vai ser, principalmente quando isso parte de pessoas mais próximas, familiares. Pessoas que a gente tem ou coloca a esperança de que vai nos tratar bem. E isso é independente. Por isso que a própria palavra de Deus nos diz: a gente precisa pôr a esperança em Deus, e não em seres humanos, e não nos homens. Então a nossa esperança tem que ser o tempo todo focada em Deus. Porque os homens pecam e a gente vai se frustrar se ficar o tempo todo querendo que eles sejam do jeito que a gente é. Ninguém é igual e, infelizmente, nem todo mundo está em crescimento assim como eu e você. Então a gente precisa refletir a respeito disso. E uma última passagem aqui que eu trouxe é Salmos 136, também na versão NAA, no verso 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente precisa ser grato pela bondade de Deus, pela misericórdia, pelo favor, pelo amor, porque se de fato Ele quiser aplicar a sua justiça a todos nós, estamos perdidos. Somos pecadores e o que merecemos é a morte. Mas, através do seu Filho, Ele nos dá uma nova oportunidade de nos santificarmos. Não seremos santos, mas podemos, todo santo dia, de glória em glória, nos santificarmos e continuar evoluindo sempre, sempre, sempre. Vamos ter problemas no meio do caminho, sim. Mas se a gente continua fazendo o que é certo, Deus vê o nosso coração, sonda e sabe que a gente está precisando de ajuda. E no momento mais difícil, Ele vai aplicar a sua bondade, como sempre, que é infinita e vai nos ajudar. No momento em que a gente pecar, mas Ele vendo o nosso coração que a gente não queria, que foi de fato um descuido, uma questão que você não queria fazer, Ele vai aplicar a sua misericórdia e continuar sendo fiel. Então, sempre no final das nossas reflexões, eu sempre faço uma oração para que Deus nos ajude, porque a gente precisa, pois sem Ele nós não conseguiremos chegar à maturidade espiritual que precisamos. Paizão, muito obrigado por essa reflexão. Que o Senhor nos mostre como agir e como refletir a Tua glória, pois precisamos de Ti todo santo dia, pois o mundo jaz do maligno e é muito difícil tratar com bondade aqueles que nos tratam com maldade, ser fiel àqueles que são infiéis.
Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas melhores, a refletir a Tua glória e a continuar crescendo nos Teus caminhos todo santo dia, de glória em glória. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, pois todo domingo, sempre às 10 horas da manhã, tem uma reflexão nova. E se você quiser deixar o seu conhecimento nos comentários, fica à vontade. Para mim será um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado. Se inscreve no canal, é totalmente gratuito. E toda semana, sempre aos domingos, 10 horas da manhã, tem uma reflexão nova. Para mim é sempre um prazer trazer esse conteúdo e espero que eu tenha te ajudado. Forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.